Olá, tudo bem com você? Estou aqui com você para a gente trabalhar um conto maravilhoso da nossa literatura brasileira, o conto Amor, da Clarice Lispector. Nós vamos trabalhar esse conto Amor, que é um conto que está numa obra da Clarice chamada Laços de Família, não é? Uma obra que a Clarice Lispector escreveu em 1960, publicou em 1960. O que isso significa? Já lembrou? Nós estamos falando de uma autora que pertence ao modernismo. Que modernismo? O modernismo de terceira fase, ou seja, o modernismo que acontece a partir de 1945. Nós temos que lembrar que nesse momento a literatura brasileira vê a aparição de narrativas, como é o caso das narrativas da Clarice Lispector, que são completamente voltadas para o mundo interno do personagem. Por isso, coloquei ali na tela para você se lembrar, essa narrativa é chamada de narrativa, ou seja, de prosa introspectiva. O que é a introspecção? Uma pessoa introspectiva é voltada para dentro dela mesma. Nesse conto, como na obra inteira da Clarice Lispector, nós temos o mundo psicológico do personagem. Por isso coloquei ali para vocês sondagem psicológica. O narrador mergulha no mundo íntimo do personagem. E nesse conto maravilhoso, chamado Amor, nós vamos mergulhar no mundo íntimo da protagonista chamada Ana. Vamos lá? Conhecer a Ana na intimidade dela? Bom, a Ana é uma figura feminina que a Clarice Lispector gosta muito de representar, que é aquela mulher que ocupa o lugar de dona de casa, mãe, esposa, e ela está dentro desses papéis domésticos. A Ana vive isso. A Ana vive o mundo familiar, o mundo doméstico. Só que a nossa personagem, ela vai viver um conflito. De um lado existe a Ana, que tem as suas responsabilidades como dona de casa, como mãe, como esposa. De outro lado tem a Ana, mulher, que se vê cheia de desejos, não é? E o que nós temos? Né? Nós estamos tratando de um conto, de uma narrativa curta, e eu sempre faço questão de sintetizar essa narrativa para trazer na memória, não é? As cenas que a autora constrói para a análise ficar mais fácil, mais palatável para nós. Então vamos lembrar o que acontece com a Ana. Bom, a narrativa ela tem início no momento em que a Ana é apresentada, segundo o narrador, como o momento mais perigoso do dia, a parte da tarde. Por quê? Porque nessa hora a Ana está tranquila, as crianças estão na escola, o marido no trabalho, a casa já está toda organizada. Então, por que é o momento mais perigoso do dia? Porque esse momento a Ana tem para ela, poderia ser livre. Então o que ela faz? Ela se ocupa de funções que são funções da dona de casa, da mãe. Ela arranja, né, compras para fazer, algum conserto que ela tem para fazer também dentro de casa. Então nesse momento, que é o momento mais perigoso do dia, segundo o narrador, a Ana estaria livre para ter um momento para ela. Então o que ela faz? Ela se ocupa, ela faz compras, ela conserta os objetos da casa e a narrativa tem início quando ela acabou de fazer compras, ela foi à feira. E ela está entrando dentro do bonde de volta para casa com uma sacola na mão, uma sacola de tricô que ela mesma teceu. A Ana tece a sacola de tricô, a Ana faz a cortina da casa dela, então ela tem essas habilidades. E ela pensou que ela pudesse, né, descansar um pouquinho, lembrando que ela está no Rio de Janeiro, tem referências, né, aos espaços da cidade do Rio de Janeiro, e ela está então pegando o bonde para voltar para casa. O que vai acontecer é uma transformação da Ana
no meio desse caminho. O bonde, segundo o narrador, caminha sobre trilhos, ele balança um pouco e entra em avenidas largas. Depois nós vamos analisar tudo isso. E o momento que a Ana está dentro do bonde, ela pensou que pudesse descansar até a casa dela, se recostou, quando de repente ela sente uma freada e o corpo dela vai para frente, e isso é uma recorrência, né, na narrativa da Clarice Lispector, essa freada brusca que representa o quê? Que representa uma freada na vida dela. Ela toma um susto, a sacola cai, os ovos que estão dentro da sacola se quebram, ela vê, né, a gema escorrendo ali pela sacola, e quando ela olha para o lado, ela vê uma coisa que deixa ela completamente transtornada, assustada. O que ela vê? Ela vê um cego e ela fica chocada. Por quê? Porque o cego está mascando chicletes. Era um cego mascando chicletes na escuridão. Você também ficou assustado? Imagino que não, não é? Mas isso é a importância da narrativa. O que parece banal para Ana não vai ser. Vai ser o momento em que ela para pensar, ou melhor, para pensar não, para sentir o que ela não sentia. O cego faz ela ter sensações completamente novas. A Ana fica tão transtornada, o bonde segue, ela fica olhando para trás, o cego está ficando para trás para sempre. À medida que o cego vai mascando chicletes, segundo, né, o narrador, o cego parecia rir e deixar de sorrir, rir e deixar de sorrir. A Ana está tão perturbada que o narrador diz que naquele momento Ana parecia uma mulher com ódio. A Ana fica tão transtornada que ela perde, né, o ponto em que ela deveria descer, e quando ela vê, ela está num lugar que era até então desconhecido, ela reconhece então que ela desceu perto do Jardim Botânico. Ela vai caminhando para o Jardim Botânico, e quando ela entra no Jardim Botânico, ela fica mais perplexa ainda. A perplexidade começa com o cego mascando chicletes. Agora, essa perplexidade vai aumentar ainda mais. Por quê? Porque ela entrou no Jardim Botânico. E ela está impressionada com o Jardim Botânico. O Jardim Botânico é maravilhoso, é impressionante, mas é horrível também. Por quê? Ela caminha, ela faz um caminho dela, ela senta num banco, coloca a sacola no chão, e quando ela olha ao redor do Jardim Botânico, ela vê o quê? Ela vê muita vida. As árvores estão carregadas de frutos muito maduros. Ela vê zunido de abelha, de repente ela vê um gato passando, mas quando ela olha para o chão, ela acha incrível. Tem frutos podres no chão, as coisas estão apodrecendo, ela vê sementes, caroços podres, que ela lembra de crânios podres, ela pensa, meu Deus do céu, como pode ser isso? O mundo com tanto desperdício, na casa da minha avó ela pensa, é assim, era muito desperdício, e ao contrário, tanta gente, na verdade, passando fome. Tudo isso está passando na cabeça dela. Nós estamos entrando no mundo interior da Ana. Ela fica completamente transtornada, ela lembra do cego, quando de repente ela cai em si, ela pensa, ela tem que voltar para casa. Ela não sabe que horas são. Ela está muito atormentada, ela pega a sacola, volta, quando ela vê, ela estava sozinha no Jardim Botânico. O Jardim Botânico já está fechado. Ela pede para abrir e ali ela sai completamente transtornada e tudo o que ela quer, chegar em casa. Sabe quando você tem a sensação de estar num lugar que não é o seu ambiente, você pensa assim, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? É a Ana. Ela se pergunta, o que eu estou fazendo aqui? Quando você tem essa sensação, aposto que tudo o que você quer é chegar em casa, não é? Ana quer chegar em casa. Por que ela quer chegar em casa? Porque a casa dela vai ser um ambiente seguro para ela. Então ela vai caminhando, quando ela chega diante do prédio dela, o narrador explica, a Ana faz parte de uma classe média, do Rio de Janeiro, o apartamento é dela, da família, eles pagam as prestações e a casa dela. A casa dela ela mantém, né, de uma maneira perfeita. Na hora que ela entra em casa, que ela acha que ela vai estar segura, ela fica chocada. Ela olha para a casa está tão organizada, a sala é tão quadrada, brilha tanto, as maçanetas brilham, tudo brilha, ela fala, meu Deus, que lugar
é esse. E ela pensa, que modo moralmente louco de viver foi esse que eu escolhi para minha vida. E aí então ela vê o filho. Os filhos já tinham chegado da escola e quando ela vê o filho, ela tem a sensação de que ela nunca tinha sido olhada daquela maneira. Ela corre, abraça a criança, quando ela abraça, o menino tenta sair de perto dela, de tão forte que ela abraça, e muito aflita ela vira para o filho e diz assim, meu filho, não deixa a mamãe te esquecer, não deixa a mamãe te esquecer nunca. O menino sai e a Ana está transtornada, ela precisa encontrar um lugar. Ela busca a cozinha, ela vai para a cozinha. O marido já está de volta, a casa já está movimentando, ela vai receber parentes com filhos em casa e ela decide, eu vou ajudar a preparar o jantar. Na cozinha, ela ajuda a preparar o jantar com a empregada, aquele é o ambiente que ela se sente mais à vontade, mas a Ana não é a mesma mais. Ela olha para a cozinha, aquele ambiente é dela, a casa é dela, mas é tudo muito estranho. A Ana vê perto do fogão uma aranha tecendo. Ela está tecendo a teia dela. Perto da lixeira tem uma formiga. A Ana vai lá e mata a formiga perto da lixeira. E por outro lado tem uma rosa que ela vê que está meio tombada e do lado de fora aquele barulho, aquela conversa, enfim, o jantar pronto, eles jantam, conversa amena, as crianças na sala, muito calor no dia e ela então está ali gostando de ver aquele momento em que as pessoas não querem discordar, as pessoas querem estar ali vivendo aquele dia, talvez, né, entre família. A Ana vê que tudo está em paz, está tudo seguro, pelo menos entre aspas, né? Seguro naquele momento. Os familiares vão embora, as crianças estão dormindo na sala e é hora então dela ir para o quarto. Quando ela está indo para o quarto, é o marido dela que puxa ela pela mão, eles não tinham esse hábito, puxa ela pela mão e eles vão para o quarto. No quarto, de repente, ela toma um susto, porque ela ouve um estouro. E ela tem tanto medo, ela toma tanto susto, que ela abraça o marido e diz o seguinte para ele, eu não quero que nada de ruim te aconteça. O marido ri, acha aquilo engraçado e pensa o seguinte, será que ao menos um estouro pode ter no fogão? A Ana tenta voltar ao normal, aquele dia está acabando e o conto termina com ela apagando, uma metáfora, a flama do dia. Bom, o que você deve ter percebido? Notou que não tem muita ação, muitos acontecimentos? A narrativa, ela se passa dentro da Ana. Uma vez eu tive um aluno que me fez um comentário da Clarice Lispector que eu acho que vale a pena eu colocar aqui para você agora. O aluno falou assim, professora, Clarice é assim, né? A gente lê e nada acontece. E eu adorei essa pontuação do aluno, por quê? Porque é isso, parece que nada acontece. Aparentemente. Por quê? Porque aconteceu 1 milhão de coisas, mas onde aconteceu? Dentro da Ana. A Ana é a protagonista e as coisas que se passam dentro dela são, na verdade, fatores de muita transformação interna. Parece que nada mudou, mas tudo mudou. Isso é Clarice, tá? Na Clarice não existe isso ou aquilo. Existe a contradição, existe a tensão. Então, visto esse conto, vamos fazer a análise? Primeiro, nós temos que lembrar que o narrador é um narrador em terceira pessoa, ou seja, é um narrador observador. E claro, se tudo se passa dentro da personagem, é um narrador onisciente. Onisciente por quê? Porque ele está dentro dos personagens, ele está dentro da Ana. E tudo que se passa da Ana, que é íntimo, que é secreto, é revelado para nós, leitores. E aí, a partir disso, nós não temos uma narrativa, não é, linear, cronológica, não é, com acontecimentos, início, meio e fim bem marcado. Não, é tudo um turbilhão dentro da Ana. Nesse turbilhão, o que chama a atenção? Esse é um momento crucial, o que a gente chama de momento epifânico. Então, vamos dar uma paradinha e vamos conceituar.
epifania. Epifania, o que é a epifania? A epifania é um momento de revelação. A Clarice Lispector vai usar isso em várias narrativas dela como um traço marcante da sua obra. Epifania, cena do cotidiano. A epifania parte de uma cena que parece comum, banal, simples. O momento da epifania, ele é um momento de revelação e ele é um momento tão transformador que o personagem perde a noção de tempo e perde a noção de espaço. E algo dentro dele vai se transformar. E esse é o momento que é um momento que não é agradável. É um momento, na verdade, de mal-estar. Então, qual é o momento? O cego mascando chicletes. Vamos analisar? O cego mascando chicletes. Dá uma olhadinha na tela para você ver o que eu coloquei ali para você. Esse é o momento epifânico. Coloquei ali momento de ruptura, momento de crise. Para a gente pensar. Por que ruptura, crise? Ana está indo tranquilamente para casa. De repente, tudo muda. O que muda? O cego que ela vê, mascando chicletes. Mas então nós vamos ter que pensar, o que significa esse cego mascando chicletes? A Ana se volta para dentro dela a partir desse momento e ela sente um mal-estar terrível. Lembra daquela história que eu falei? De você se perguntar o que eu estou fazendo aqui? A Ana vai se perguntar o que ela está fazendo não é aqui, naquele lugar, é na vida. Qual é o sentido da vida? O cego, o que ele faz? O cego conduz a Ana para o Jardim Botânico. E o cego? O cego não tinha como conduzir, mas a condução se faz internamente. Ela olha para o cego e vai parar no Jardim Botânico. O que ela vê no Jardim Botânico? Vida. Só que ela vê a vida com toda a contradição. O Jardim Botânico é maravilhoso, o Jardim Botânico é o paraíso, é encantador porque brota vida, mas ao mesmo tempo o que ela vê ali? Morte. Ela vê frutos maduros, mas ao mesmo tempo ela vê frutos podres no chão. E ela associa com o quê? Ela associa a vida. Então, nesse momento que a gente está analisando, que ela já chegou no Jardim Botânico, eu coloquei ali, é um momento de ruptura, é um momento de crise, mas é um momento revelador. A Ana vai ter um momento de lucidez e a revelação é interna. Então, volta aqui comigo. O que nós temos de pensar? Qual é essa revelação? Eu gostaria só de eu gostaria só que você acompanhassem o movimento da Ana. Dá uma olhadinha, simples assim. Olha na tela. Eu coloquei, a Ana está no momento de ordem à vida cotidiana, rotina familiar, doméstica. Ela fez as compras. De repente vai entrar um momento de total desordem. Esse momento de total desordem é a perturbação, é quando ela está no Jardim Botânico, que ela pensa na vida, mas o pensamento está muito confuso e ela saiu da realidade para entrar dentro de si. Ela toma um susto e o que ela precisa fazer? Voltar para casa. Antes de chegar em casa, a Ana sente um mal-estar. A sensação é desagradável. Quando ela chega em casa, ela ainda não se encontra, ainda é o momento da desordem. A casa está toda organizada, a casa está perfeita, está limpa, está brilhando, está tudo no lugar, mas ela está em total desordem. Depois que os filhos chegam, o marido, os familiares, o jantar acontece, aí a Ana está voltando para si. Então ela sai desse momento de desordem e volta para o quê? Para a ordem. Coloquei ali para você, ordem, desordem, ordem de novo. A Ana voltou, aparentemente, para a vida organizada. Mas aí fica a nossa pergunta. Será que voltou mesmo? O que está se passando dentro dela? Nós não temos a resposta, mas nós sabemos de uma coisa. Ela viveu a epifania. E nessa epifania, a Ana sofreu uma transformação. A vida dela parece continuar a mesma. Ela voltou para o quarto, ela apagou a luz, e apagar a luz é apagar a luz do dia. Mas dentro dela, algo mudou. O que nós temos de fazer? Pensar. O que é que mudou? O que a gente pode depreender dessa narrativa? Vamos pensar junto? Então vamos começar pelo espaço. Um elemento da narrativa. Vamos pegar esse elemento da narrativa, o espaço. Estamos no Rio de Janeiro
e tem dois lugares distintos, muito bem marcados. Um espaço é o Jardim Botânico, o outro espaço é o apartamento, é a casa da Ana. De um lado, eu coloquei ali na tela para vocês, olha, o que significa o apartamento? O apartamento é o lugar da família, é o lar da Ana. Significa o que para a Ana? Significa ordem, organização. A casa não está em perfeito estado, que ela mesma deixa em perfeito estado. O apartamento, a casa, o lar da Ana, representaria a segurança. O que a Ana experimentou? Ela experimentou o oposto. O Jardim Botânico é o mundo externo. Dá uma olhadinha, eu coloquei ali para você. O Jardim Botânico, ele representa solidão. É o momento em que a Ana está sozinha, em que ela está com ela mesma. Lembra que eu falei que o narrador aponta como aquele momento, à tarde, o momento mais perigoso do dia? Por quê? Porque a Ana não está presa à família, aos afazeres, a casa já está organizada, as crianças na escola, o marido no trabalho. É o momento dela. Ela até busca arranjar coisa para fazer, para não pensar em si, mas aquele cego conduziu a Ana ao Jardim Botânico. Então dá uma olhadinha para o que eu coloquei na tela para você. O Jardim Botânico é um momento íntimo, é um momento solitário. E o que vem a partir daí? Vem a sensação de mal-estar. Esse mal-estar, ele é oriundo do momento epifânico. Ela sente náusea, ela sente o mal-estar que é físico, o mal-estar dela. E ela quer sair do Jardim Botânico. Por quê? Porque ela está diante da vida. E o que a gente percebe então? Quando ela volta para casa e que ela não encontra a casa, ela vai para a cozinha. Como isso é importante, coloquei na tela para você. Dá uma olhadinha. Olha o que é a cozinha. A cozinha. A cozinha é o refúgio. A Ana ajuda a empregada a preparar o jantar. Por quê? Porque ali é o espaço dela. Só que a Ana não é mais a mesma. Ela sentiu a vida, não é? A vida pulsou dentro dela lá no Jardim Botânico. Então, na cozinha, que é o refúgio, ela vai enxergar coisa diferente. O que ela vê? Aí vem as metáforas usadas pela Clarice Lispector. Nós temos que lembrar que essa é uma prosa chamada introspectiva, mas a gente chama também de prosa poética. Por que prosa poética? Porque é uma narrativa que é toda marcada por uma linguagem poética. Coloquei na tela para vocês. Linguagem metafórica. A gente não pode analisar a narrativa da Clarice Lispector simplesmente como uma historinha. Tudo tem um significado. Se você lembra, eu contei para você que lá na cozinha a Ana vê uma aranha tecendo, não é? Ali perto do fogão, a teia dela. E ela vê também uma formiga perto da lixeira e ela mata a formiga. Peraí, o que está dentro da cozinha? Dentro da cozinha está o Jardim Botânico, está a vida. De um lado, a formiga morta perto da lixeira, morte, decomposição. De outro lado, a aranha perto ali do fogão tecendo a sua teia. Ah, vamos fazer uma relação? Lembra que eu contei para vocês que quando a Ana entra no bonde, ela está com uma sacola porque ela fez a feira e ela mesmo teceu a sua sacola? Será que não tem essa relação? Da Ana com a aranha? Tecer a sacola, tecer a teia, tecer a vida. A Ana é muito responsável por isso na família, não é? Ela produz as roupas da criança, ela produz a cortina, ela produz a própria sacola e o narrador diz mais. Ana é aquela que também planta sementes que criam raízes firmes, a família. Então ela está toda representada por essa firmeza que a gente acabou de ver, que está ali no apartamento, mas de repente ela encontra o oposto. O que ela encontra? Ela encontra a incerteza, ela encontra a vida pulsando, que não é organizada, que é a desordem. Por isso o Jardim Botânico é o espaço do conflito, porque não tem ordem, tem desordem, tem vida junto de morte. Isso é muito bonito que a Clarice consegue construir. E aí, como é que a gente vai transferir isso para o mundo interno da Ana? Não é? Tá tudo ali no Jardim Botânico, mas ela traz o Jardim Botânico para dentro dela. Tanto que dentro da cozinha tem vida e tem morte. A gente percebe uma tensão.
Coloquei para você na tela essa tensão. Olha só, de um lado tem a Ana, que é a mulher. Coloquei a Ana, indivíduo. Do outro lado tem a Ana nos seus papéis sociais. A Ana em relação à sua família. A mulher que é dona de casa, que é mãe, que é esposa, em funções mais importantes do que ser mulher. Essa tensão é a tensão que ela enxergou no Jardim Botânico. De um lado, as obrigações com a família. Ela pega o filho e fala com ele, não deixa a mamãe te esquecer. É a obrigação dela, o lar, a responsabilidade. Ali, aquele apartamento, é a segurança. É a segurança, é a proteção. Por outro lado, tem a Ana, mulher. E essa Ana, mulher, o que ela experimenta? É o indivíduo, é o sujeito. Ela é a mulher. O que ela tem? Dá uma olhadinha na tela. Indivíduo. Ela tem desejos. E qual é o desejo? Ao que parece, tem uma vida lá fora que chama a Ana. Por isso ela pede para o filho, não deixa a mamãe te esquecer. Porque tem uma vida pulsando lá fora. Mas o que é esse desejo? São as ameaças. E quais são essas ameaças? A vida que não está organizada. Então ela vive exatamente essas duas tensões. O Jardim Botânico, o apartamento, a vida familiar e a vida lá fora, com os desejos e com todas as possibilidades. E aí, diante disso, a gente volta ao título da obra. Lembra que eu falei que esse conto, Amor, ele está dentro de uma obra chamada Laços de Família? É outra metáfora que nós temos que trabalhar. O que um laço faz? Um laço prende, une a Ana. A Ana está presa, na verdade, dentro de casa. São laços? São. De família? São laços de amor? Claro que são laços de amor. Mas, ao mesmo tempo, ela descobre que tem uma outra vida lá fora. E essa vida que está lá fora, que chama, é a vida do perigo. É a vida, não é, do desejo e das outras possibilidades de escolhas, que seria o quê? Seria a liberdade. E se por um lado ela tem na casa proteção e ela tem segurança, será que essa proteção também não significaria prisão? Foi isso que eu tentei mostrar para vocês nessa tensão. Olha lá na tela, a tensão dos laços de família, proteção, e eu completo, segurança, estabilidade de um lado e de outro lado, a sensação de aprisionamento. É onde ela não encontra a liberdade. Em outro momento, isso a gente faz o tempo inteiro na narrativa da Clarice, porque não tem linearidade, a gente vai montando as peças. Nesse momento, não é, em que eu estou aqui trabalhando com vocês, a ideia de que a vida é isso, você faz escolhas. A Ana fez uma escolha, a família, o lar, ela, esposa, mãe, dona de casa. Por outro lado, o Jardim Botânico, a vida que pulsa. Ana, mulher. Mulher repleta de desejos. A gente volta na narrativa e percebe o seguinte, o narrador diz, a Ana uma hora pensa, também é possível viver sem felicidade. Que momento é esse? É o momento que ela faz a diferença entre, e ela faz, eu digo, o narrador onisciente mostra o que se passa dentro dela. O narrador vai dizer, um lado era a Ana jovem, outro lado, Ana casada. E quando ele diz, é possível viver sem felicidade, é a Ana casada. E ele completa, olha só, é possível viver como quem trabalha. O mundo do trabalho, o mundo das obrigações. Então, esse conto trabalha o mundo interno dessa mulher, as contradições dessa mulher, que passou a sentir tudo isso a partir de quê? A partir da imagem do cego, o cego mascando chicletes. Esse cego mascando chicletes, será por quê que ele perturba tanto a Ana? Vamos parar para pensar. O cego, ele não enxerga, ele não vê, mas ele tem uma vida ali, cotidiana, não é? Ele está ali esperando o bonde, ele está num ponto do bonde. O que incomoda tanto a Ana? Será que não é ver esse cego levando uma vida, não é, comum,
E ela? Será que ela estava enxergando tudo na vida dela? Quando ela vai para o Jardim Botânico, parece que ela abre os olhos e ela enxerga absolutamente tudo ao redor dela. Ela vê que a vida é vida que pulsa, é vida que não tem ordem, não tem regras. Ela vê vida e morte, ela sente muito desejo pela vida. O que ela faz? Ela precisa voltar para casa, porque ela está perdida. Quando ela chega em casa, aí sim, ela consegue enxergar a vida dela. Ela percebe que quem estava cega era ela. Tanto que ela chega em casa tudo muito organizado, tudo limpo, tudo brilhando, tudo no seu lugar. E qual é a pergunta? Que modo moralmente louco de viver? Ela se pergunta. Que modo moralmente louco de viver é esse? A Ana enxergou. Então é como se ela fosse cega. Então aquele cego transforma a vida da Ana. Esse é o momento de epifania. E nessa epifania, a Ana tem uma transformação interna. E fica a pergunta, quem sabe disso? Só ela. E nós, leitores, claro. Por quê? Porque o narrador onisciente fez essa revelação. Mas tudo indica que a Ana vai levar a vida rotineira dela. Por isso, lembram da tela que eu coloquei para vocês? Ordem, desordem e ordem. Daí a gente dizer que essa é uma prosa introspectiva, ou seja, de sondagem psicológica, que se volta para dentro da personagem. É isso, essa maravilha chamada Clarice Lispector. Um beijo e até a próxima.